Não há necessidade, eu ainda tenho assuntos a tratar. Voltarei à noite. Leilin se levantou para rejeitá-la, ignorando a expressão ressentida de Madame Tillen nas costas. Mestre, para onde estamos indo? Karen estava ao lado de Leilin, tão bem comportada quanto uma empregada. Embora as conversas nem tivessem começado, ela agia como se já pertencesse a ele. Hulk e Giante ficaram mais distantes como um par de leais guarda-costas imperiais. Chame um pouco para vir conosco e recrutar os marinheiros, disse Leilin. Seja o Tigre Escarlate ou o navio Tritão, eles atualmente tinham uma grave escassez de marinheiros. Como resultado, eles precisavam recrutar um grande número de marinheiros o mais rápido possível. A enseada dos piratas sempre teria muitos desses companheiros, um deles só precisava escolher cuidadosamente deles. Chicotes e uísque. Leilin olhou para o nome da taverna, sem fala, mas ainda abriu a porta de madeira. Embora ainda fosse de manhã, a taverna estava cheia de pessoas fazendo negócios, assim como muitos bêbados de ressaca. Patrão! Nós encontramos algumas pessoas ontem à noite, e elas estão todas esperando por você. Giante sorriu de maneira simples, subitamente martelando na superfície do balcão. Isso fez com que todas as canecas de cerveja se agitassem caoticamente com um som ensurdecedor. Então é você, o companheiro da noite passada. Apresse-se e feche o balcão da barra. Um velho bêbado de olhos turvos saiu da pequena porta atrás do bar, encarando Giante com desdém. Uma vez que ele viu Leilin, no entanto, seus olhos pareciam iluminar-se consideravelmente. Talvez ele tivesse visto as roupas bonitas que Leilin usava, e calculou que este era o benfeitor de ouro que poderia liquidar a dívida ruim. Saudações, querido cliente! O velho curvou-se profundamente, sorrindo até que seus olhos quase desapareceram em suas rugas. Havia uma lacuna enorme em seu tratamento de Leilin e como ele tinha tratado Giante antes, mas Giante apenas murmurou algumas palavras em voz baixa, e não se atreveu a dizer qualquer outra coisa. Afinal, ele havia provado os métodos de Leilin antes. O que você gostaria? Um copo de rum. O resto de vocês é livre para escolher o seu próprio. Leilin acenou com a mão e sentou-se ao lado do balcão. Onde estão as pessoas que você encontrou? Chame-os e deixe-me dar uma olhada neles. Seus padrões não eram muito altos no momento, e os piratas comuns bastariam. A morte o ajudaria a selecionar a nata da colheita. Espere, chefe. Gigante coçou a cabeça e correu para o fosso entre alguns sofás como um furacão, e começou a bater nos sofás com chutes e socos. Grandes maldições podiam ser ouvidas de dentro dos sofás. Depois de alguns segundos, mais de 10 piratas maltratados com rostos inchados e narizes sangrando foram expulsos por Giante. Embora estivessem feridos, esses piratas tinham um temperamento bastante animado, que estava além das expectativas de Leilin. Gigante, essas são as pessoas com quem você lutou ontem à noite. Leilin de repente teve uma premonição. É isso mesmo, patrão. O gigante riu com simplicidade. Esses sujeitos são bem durões e podem se defender dos meus espancamentos. Eu acho que eles se sairiam bem no esquadrão de batalha. A força talentosa do gigante já estava no nível de um guerreiro de nível 5, e ele não se sairia mal contra o rank 6 ou o rank 7 do Warriors também. Para ele dar essa avaliação, os homens devem ser bastante poderosos. Naquele momento, eles também sabiam que Leilin poderia se tornar seu empregador, e eles pareciam desconfortáveis com o grande sujeito parado no meio deles. Milímetros? Qual é o seu nome? Leilin olhou para o sujeito que obviamente era seu líder. Ele tinha um rosto barbado e um par de olhos meio adormecidos, que brilhavam com inteligência de tempos em tempos. Este é um sujeito com muitas histórias para contar, Leilin o julgou em seu primeiro olhar. Ronald! Meu nome é Ronald, meu senhor. O tom de voz dele era muito respeitoso e decoroso, e ele até parecia ter aprendido um pouco de nobre etiqueta. Você consegue ler? Esse tipo de distinção sutil despertou o interesse de Leilin. Anteriormente, passei algum tempo na família dos estudiosos de Tillen aprendendo a escrever. Ronald era muito humilde, e embora acabasse de se conhecer, percebeu imediatamente que Leilin não era um jovem comum.
Não só ele poderia subjugar um subordinado como o gigante, seu temperamento era diferente. Somente uma vida de abundância e um longo período de lições de etiqueta e cultura poderiam nutrir uma presença tão inspiradora e um ar de nobreza. Nestes tempos, um homem como ele representava a esperança. Muito bom. Ronald, você está disposto a jurar lealdade a mim? Lenin sorriu, solicitando lealdade em vez de emprego. Este foi claramente o convite de um nobre, e Ronald ficou chocado com isso. Ele só ficou surpreso por um breve momento. Ronald cerrou os dentes e perguntou: quero perguntar ao meu lord se você faz parte da família Louis? Se sim, então por favor me perdoe, pois seria difícil para mim concordar. Por que é que eles são seus inimigos? Perguntou Leilin com grande interesse. Ele imediatamente viu um traço de ódio nos olhos de Ronald. Essa mudança complexa na emoção emergiu apenas por um momento, mas não pôde ser ocultada do olhar de Leilin. Sim, Ronald apertou os dentes e arriscou. Afinal, se Leilin era um jovem mestre da família Louis, então esta situação não terminaria bem para ele. Neste momento, a atmosfera tornou-se bastante delicada. Os 10 piratas ao lado de Ronald encararam Leilin e seus homens, como se estivessem prontos para entrar em ação se a resposta fosse desfavorável. O chefe deste lugar há muito tempo se escondeu embaixo do balcão e foi obviamente experimentado com essas situações anormais. Haha! Haha! Quando a atmosfera ficou tão tensa que o tempo quase parou, Leilin riu de repente. Sua risada ondulante interrompeu a atmosfera pesada, exatamente como uma pedra sendo jogada em águas paradas. Eu não sou um dos amigos do Marquês Louis. Pelo contrário, minha família tem rancor contra ele. Leilin falou devagar, afinal de contas, mesmo que o Marquês precisasse de homens, seria impossível para ele vir e recrutar aqui na enseada dos piratas. Isto? Então, este Ronald está disposto a aceitar seu emprego, meu senhor. Ele respondeu habilmente à pergunta anterior de Leilin, e claramente não colocou nenhum coração em sua resposta. No entanto, isso era normal. Leilin não estava com morte cerebral suficiente para pensar que uma vez que ele exalava sua aura opressora como um herói, os subordinados viriam correndo para adorá-lo. Talvez só depois de ele ter liderado Ronald para começar a agir contra o Marquês Louis, ele seria capaz de obter a verdadeira lealdade dele. Só depois de ter destruído o Marquês Louis, Ronald estaria disposto a morrer por ele. No entanto, ter esse tipo de efeito no começo já é bom. Muito bem. A partir de agora você será um marinheiro no navio do Tigre Escarlate. Ronald, você é meu segundo oficial. Como havia muitas vagas disponíveis agora, ele precisava preencher as lacunas rapidamente. Haha! Esse sujeito, bem-vindo à família. Chefe, traga o rum. Gigante deu um tapa nas costas de Ronald, fazendo-o tropeçar. Não tem problema. O chefe que antes se escondia debaixo do balcão imediatamente estendeu a mão, uma expressão astuta no rosto, só. Você não deveria limpar a barra antes de continuar bebendo. Já que você já foi contratado por alguém, isso não significa que você terá dinheiro em breve. Pobre velho Fade não pode ficar à tona por mais tempo. Depois que ele terminou, ele piscou para Leilin várias vezes e espremeu algumas gotas de lágrimas de crocodilo. Depois que ele ouviu isso, Ronald e os outros inclinaram a cabeça e seus rostos coraram de vergonha. Parece que todas essas pessoas não tiveram o suficiente para pagar a conta e foram trancadas aqui ontem à noite. Leilin riu de má vontade. Conte-me. Quanto dinheiro eles devem a você? Depois de sair do bar, o grupo de homens atrás das costas de Leilin ainda parecia bastante envergonhado. Eu lhes dei os critérios dos homens que eu gostaria de recrutar, então agora cabe a você recrutar pessoas. Eu preciso de 100 homens. Leilin disse para Hulk, depois de terem andado por um tempo. Não se preocupe, milord. Como guarda da família Fallen, a lealdade de Hulk para com Leilin era muito forte. Milímetro, vá e cuide do seu negócio. Não há necessidade de me seguir, Leilin acenou com a mão para dispensar os outros atrás dele. Mestre! Karen seguiu Leilin com uma expressão preocupada no rosto.
Não se preocupe, uma vez que eu faço uma promessa, não há como não ser cumprida, disse Leyline em uma voz gentil, mas Karen estremeceu involuntariamente. Bem. Por favor, tenha cuidado, Pirates Cove é extremamente caótico. Eu sei, Leyline assentiu, desapareceu em um beco ao lado da rua. A enseada dos piratas tinha um complexo labirinto de becos, e cada um podia permitir que apenas uma pessoa passasse. Estava obviamente lotado e caótico e o chão estava cheio de coisas sujas, fazendo com que o absolutamente horrível. No entanto, o olhar de Leyline estava fixo em um símbolo único em um canto do beco. Era um símbolo de 2 punhais cruzados, que apontavam fracamente para uma determinada direção. A Guilda dos Ladrões. Leyline sorriu e imediatamente caminhou na direção que os punhais apontavam. No mundo dos deuses, mais e mais pessoas foram capazes de avançar para uma profissão. No entanto, o que atraiu mais atenção e durou mais tempo foram as 3 guildas, a Guilda dos Ladrões, a Guilda dos Guerreiros e a Guilda dos Magos. Essas 3 guildas frequentemente emitiam missões, o que traria grandes benefícios para os grupos de aventureiros. No mundo dos deuses, o número de santuários e se as 3 maiores guildas estavam hospedadas lá, era um importante indicador da prosperidade de uma cidade. A enseada dos piratas, naturalmente, não abrigava a Guilda dos Magos, mas Leyline tinha visto a Guilda dos Guerreiros, já que seu símbolo era muito marcante. A Guilda dos Ladrões era uma organização enorme que estava secretamente escondida no escuro e suas missões tendiam ao sigilo. A maioria deles eram pedidos de assassinatos ou roubo. No entanto, foi essa rede escura que parecia permear todo o continente, e havia rumores de que eles tinham as bênçãos de muitos deuses. Sim, as 3 grandes guildas tiveram o apoio de mais de um deus.